buenas tardes. Está no ar o 3x4, podcast de política do Brasil de Fato, em sua temporada de cobertura das eleições 2026. Você pode nos escutar e nos assistir no YouTube do Brasil de Fato, nas redes sociais também do Brasil de Fato, na Rádio Brasil de Fato 98.9 e também após o programa terminar aqui, ele estará disponível nos principais tocadores como o Spotify, principais tocadores de streaming. Eu sou Igor Carvalho, sou apresentador do 3x4 e vou com você até as 4 horas da tarde. Hoje tenho aqui comigo José Genuíno, ex-presidente do PT, ex-congressista, constitucionalista e uma larga carreira na militância política que não está encerrada, não é mesmo, Genuíno? Jamais. Eu sou militante de causas e lutando por causas não tem tempo, não tem mandato. E lutando por mentes e corações, não é mesmo? Ganhar mentes e corações para um projeto alternativo de mudança do mundo. Boa tarde, Genuíno. Boa tarde, Igor. Genuíno, eu tenho uma pergunta muito rápida para te fazer. Esse ano, a esquerda, para responder à direita, jogou força e alguns dos seus principais nomes para disputar o Senado. Agiu corretamente? Agiu. Até porque a eleição para o Senado é uma eleição majoritária. Mas a eleição majoritária para o Senado está vinculada com a eleição majoritária para governo e com a eleição majoritária para presidente. Elas são vinculadas. Você não fazer campanha só para o Senado não tem eficácia eleitoral. Você tem que fazer uma eleição casada. Assim como a eleição de deputado estadual e deputado federal. Portanto, eu acho que a gente deu foco à eleição do Senado, porque o Senado constitucionalmente representa a Casa dos Estados, a Casa da Federação, e a Câmara representa a Casa do Povo. Por isso que é o Pires aberto e o Pires fechado. Tá certo, você deve estar estranhando que não temos aqui outra participante. Nádia Campeão, presidenta do PCdoB, está a caminho, chegará um pouquinho atrasada, mas assim que ela já está aqui nos nossos estúdios, assim que ela se acomodar, já chama aqui, já começa a conversar conosco. Então é isso, em 2026, a direita, em especial a extrema-direita brasileira, decidiu jogar força na disputa para o Senado. Para lá, para essa campanha por uma cadeira no Senado Federal, onde elegeremos ao final deste ano 54 novos parlamentares, a extrema-direita tem mandado seus melhores quadros, apostando que a Casa Legislativa pode ser decisiva a partir de 2027, como tem se mostrado o Congresso de forma geral, tem se mostrado o fiador da política nacional. Desde que conseguiu a chave do cofre durante o governo de Michel Temer, o Congresso tem tido protagonismo nas decisões políticas do país. Nós debateremos aqui os caminhos dessa eleição para o Senado, os números, o que indicam as pesquisas até o momento e quais são as estratégias que a direita e a esquerda podem tomar no próximo período para conseguir lograr uma cadeira no Senado. Quem ficará pelo caminho, quem vencerá, é isso que debateremos aqui a partir de agora. José Genuíno, por que o Senado se tornou tão relevante? A extrema-direita tem dito em alguns espaços que pretende, a partir de 2027, tratar de forma mais íntima o impedimento dos ministros do Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do judiciário brasileiro. Agora, me parece que é uma bandeira menor. É só isso mesmo? Olha, o sistema eleitoral na democracia liberal, produto da Constituinte de 88, perdeu a funcionalidade com o golpe de Estado de 2016, com a eleição do inominável e com as emendas da ordem econômica de Fernando Henrique Cardoso. Portanto, o sistema eleitoral, o sistema dos poderes e o papel de cada um dos poderes tem uma crise de legitimidade e de funcionalidade. Você sabe que o papel do Senado, como a Casa dos Estados, como a Casa da Federação, como a Casa Revisora, tem uma herança que é oligárquica, porque a Câmara que inicia o processo legislativo e o Senado revisa. Só que leis podem se originar do Senado. Isso é uma deformação. Claro. Porque o sistema eleitoral que elege senadores é majoritário, o sistema eleitoral que elege deputado é proporcional. Uhum. Quando você tem uma mistura, e essa mistura foi produto da Constituinte
do problema do parlamentarismo e do presidencialismo, se deu poderes ao Senado. Acontece que o Senado são 3 senadores por estado, independente da população. Até aí tudo bem, porque o Senado tem a competência de tratar dos poderes, no Claro. caso. Mas existe, Genuíno, uma certa crise de protagonismo do Senado com relação à Câmara dos Deputados? Existe. Existe. Existe por Senadores quê? se ressentem de não serem eles os proponentes? Mas acontece que hoje eles são proponentes. Não, eles são proponentes, mas Essa é eles... uma deformação. Claro, As leis começam na Câmara, por isso que o prato é aberto. lógico. E elas terminam no Senado, que é a Senado. Casa Revisora. A Não, Câmara e- não é Casa Revisora. E é cada vez mais comum que textos sejam Por quê? modificados. E por que é isso? Porque o Senado são 3 senadores por estado, independente da população. Já a Câmara é a representação proporcional, mas tem uma deformação. Qual é a deformação? Tem uma herança da ditadura que a Constituinte não eliminou. Porque você tem uma fórmula. Nenhum estado pode ter menos do que 8 e nenhum estado pode ter mais do que 70. Isso quer dizer, quando você vota para presidente, o eleitor é um voto. Mas quando você vota para senador e para deputado, o eleitor não é um voto. Tem uma diferenciação de peso eleitoral de estado para estado. Agora, há uma confusão na competência do Senado e na competência da Câmara. Isso se dá na tramitação das medidas provisórias. Certo. Olha, começa na Câmara, começa no Senado. Sim. O outro problema é a iniciativa de leis. O Senado tem a função de tratar das questões de Estado. Por exemplo, a indicação e a aprovação de embaixadores, ministro do Supremo, procurador-geral da República, tratar os interesses dos estados, o endividamento, os projetos estaduais. Já a Câmara é o povo, no sentido das reivindicações populares. Por exemplo, como a PEC que acaba com a jornada 6x1. Uhum. Então, há uma confusão nisso aí. E no meu modo de entender, uma das causas dessa disfuncionalidade é o não esclarecimento do papel de cada uma das casas. Por exemplo, a Câmara, você tem o voto uninominal. O voto uninominal é uma deformação do processo de representação, porque o eleitor, Você defenderia o proporcional. eu defendo proporcional e lista. Aham, O voto é proporcional, mas é uninominal. claro. Então, a votação uninominal é a votação do personalismo. Sim. Essa votação do Claro. personalismo Você não deforma a vota num representação. projeto, você vota na pessoa. E se agravou com as emendas impositivas, com execução obrigatória, que foi produto do golpe contra a Dilma, da lavra de Claro, Eduardo porque isso Cunha. dá mais poder e mais personalismo ainda para a política. Só né? que esses poderes não têm uma contrapartida. Uhum. O sistema de freios e contrafreios da democracia é contrapartida. Você tem o ônus e o bônus. A Câmara, ao executar o orçamento em torno de 60 bilhões, ela sequestra o orçamento, porque ela é governo, mas não tem o ônus de ser governo. A mesma coisa acontece com o Senado. Então, a equação institucional dos poderes está bagunçada. Que, no fundo, Igor, é a crise da democracia liberal. Sim. Isso acontece nos Estados Unidos, acontece em alguns países da Europa, acontece de maneira mais grave aqui no Brasil, Uhum. porque o sistema eleitoral nosso aqui tem a herança da ditadura, tem a herança da oligarquia, da República do Café com Leite, tem a herança da oligarquia vinculada aos grandes proprietários de terra, portanto, isso é uma deformação. E, no meu modo de entender, nós não fizemos uma reforma política abrangente. Essa reforma política abrangente, que o próprio Ulisses dizia na Constituinte, é a definição de cada um dos poderes e a relação entre eles. Tá, A mas relação aí, está só confusa. para organizar para quem está em casa. Então, na tua opinião, a extrema-direita está de olho no Senado também. E na Câmara também. Por quê? Porque eles querem fazer justamente essa reforma. Porque o parlamento é hoje o principal palco da ofensiva da direita. A direita está dando golpe por dentro das instituições. Certo. Ou ela dá o golpe ganhando eleição apertada, como aconteceu recentemente, no Aham. caso da Colômbia, Sim. Peru, Bolívia, Chile, ou então ela faz rupturas institucionais. Nesse sentido, o parlamento passou a ser um elemento central de golpe. Uhum. Porque o presidencialismo na América Latina é a ideia de você eleger um chefe político que vai mudar. Só que você elege um chefe político, ele não tem poder, porque ele fica chantageado pelo impeachment da Câmara e pelo julgamento do Senado, ou ele fica chantageado pelo Procuradoria-Geral da República ou pelo Supremo. Uhum. Então, a ideia de que o presidente é chefe de Estado e chefe de governo Uhum. está comprometida na execução da democracia liberal.
Certo. O impeachment dos ministros do STF, você acha que não é algo que comove os parlamentares de direita? Deixa eu apresentá-la já devidamente. Nádia, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Muito bem-vinda. Obrigada. Um abraço a todos que nos Ótimo, assistem. muito bom tê-la aqui. Estávamos falando sobre justamente essa empresa da extrema-direita, essa empreitada da extrema-direita pelo Senado agora nas eleições de 2026. É algo que não tínhamos notícia até então, né? Não me recordo de um setor da política, um partido, ter jogado força assim tão explicitamente. Olha, nós vamos disputar com os nossos maiores nomes, nós vamos disputar o Senado Federal. Não me recordo, assim, não me recordo de ter esse discurso ou essa tática eleitoral em outras eleições. Mas eu queria te escutar, estava falando com o Genuíno agora sobre... Me parece, sabe, Nádia, a gente estava conversando aqui, que somente o impeachment, o impedimento dos ministros do STF me parece uma causa menor. O que te parece que a direita anseia com essa sede pelo Senado Federal? Bom, primeiro eu queria dizer o prazer aqui, satisfação de compartilhar aqui essa participação com o Genuíno. Eu estou diante de duas lendas da política brasileira, estou muito feliz aqui, viu, Nádia? Mas é muito bom e certamente ele já fez aí abordagens sobre esse tema, né, com muita categoria, né? Mas eu acho que, em primeiro lugar, eles vislumbram um constrangimento forte contra o Supremo mesmo, né? Eu acho que eles, inclusive, disseram isso explicitamente, né? Porque isso é um fato inédito. Quer dizer, um impeachment de ministro do Supremo é uma coisa muito, muito significativa, né? E isso veio em função é uma reação ao papel que os ministros do Supremo, pelo menos alguns deles, né, tiveram na questão do golpe, da tentativa de golpe, né? E na condenação. Quer dizer, então foi muito importante o papel deles. E isso cria realmente uma reação muito forte, né, por parte da extrema-direita e do clã Bolsonaro, né? Claro. Então acho que eles miram isso assim com muito foco. Agora, não quer dizer que os objetivos sejam só esses, mas quem pode impetrar um impeachment contra ministro do Supremo pode também, vamos dizer, pressionar, constranger, chantagear o próprio presidente da República, né? Com ameaças de impeachment. Então, acho que eles vislumbraram que essa maioria no Senado, uma maioria expressiva, pode criar muitas dificuldades no país, porque o Congresso sempre é tem muito mais deputados, né? Tem um jogo político mais complexo, vamos dizer assim. Então, no Senado, acho que eles vislumbraram que é uma casa que eles poderiam ocupar uma maioria mais rapidamente. Agora, Nádia e Genuíno, nós temos um levantamento aqui no Brasil de Fato, pegando apenas as pesquisas divulgadas nos últimos 15 dias, por 5 institutos específicos, tá? Datafolha, Quaest, Paraná Pesquisa, Real Time Big Data e IPESP. Esses 5 institutos nos últimos 15 dias. Esse levantamento mostrou que das 54 vagas em disputa nesse momento, a direita está ganhando 33. Tá? Ela teria 33 cadeiras nesse momento. Não é a maioria absoluta. Não é a maioria absoluta, porém eles têm ainda 8 remanescentes. Isso dá a eles 41, o que consolida a maioria, né? Não dá. Com maioria absoluta tem que ter uma folga. Tem que ter uma folga. 41 para... Bate na trave. Bate na trave. Mas fica um cenário perigoso se pensarmos que você tem uma série de parlamentares do MDB, PSD, União Brasil, que são flexíveis moralmente e politicamente, Isso né? vale para os dois lados. Vale para os dois lados, Primeiro, vamos entender joga essa lá história. E joga aqui. Vamos entender essa história do parlamento na nossa América sofrida. Certo. As principais mudanças que ocorreram na América Latina foram através de eleições majoritárias de presidente da República. Perfeito. Perón na Argentina, Chávez, Getúlio Vargas, João Goulart, Lula, pela direita Fernando Henrique Cardoso. Você tem várias experiências, que é a tradição americana, a própria tradição dos Estados Unidos, que é a presidência da República, que é o
o condutor político do país. No caso brasileiro, acontece que eles querem transformar o parlamento num baluarte da direita. O parlamento sempre foi assim. Quem foi que legitimou o golpe de 64? Foi o parlamento. Quem foi que abriu o processo de declarar vacância? Foi o parlamento. Quem foi que fez a oposição radical ao Getúlio Vargas? Foi o parlamento. O parlamento só teve um momento que ele foi fechado, que foi por ocasião do AI-5. Então a tradição do parlamento é conservadora e reacionária por causa do sistema eleitoral. Isso vale para o Brasil, para a América Latina, para todos os países da América Latina. Porque o sistema eleitoral é uninominal, não é lista, e a eleição para o parlamento acaba sendo uma espécie de reserva estratégica para eles controlarem o executivo quando eles têm uma surpresa, como aconteceu várias vezes no Brasil. Sim. Então o parlamento, para eles, é uma espécie de reserva estratégica para chantagear o presidente da República, para diminuir o ímpeto reformista do presidencialismo, porque o presidente da República é chefe de Estado e chefe de governo. Na medida em que ele é chefe de Estado e chefe de governo, ele tem um poder constitucional. Nesse sentido, eles se acomodam no parlamento para fazer uma... Agora, quando eles pegam a presidência da República, por isso eles são hipócritas, eles esvaziam o parlamento. O que é que o inominável Bolsonaro fez? Eu adoro quando ele fala Ele esvaziou o parlamento. Na época, o Rodrigo Maia, que era o presidente da Câmara, sim. e o outro do Senado. Porque eles fazem pelo Executivo. Então, esvaziou e comprou com as emendas, né? Eles avançaram com a questão das emendas. Entregou a chave do cofre de vez. Aí veio as emendas individuais e orçamento secreto. Olha bem, quando o Congresso passou a dispor de emendas, que foi após a Constituinte de 88, eles jogaram nas emendas individuais. As emendas individuais arrebentam o sistema eleitoral, porque o voto é uninominal, a emenda é individual e facilita o voto de cabresto. Como a emenda é impositiva, não depende do executivo. Então, essa é uma deformação, é uma crise institucional. Essa crise institucional não tem solução nos marcos do que está aí. Nós vamos viver nós fazemos uma reforma profunda do legislativo brasileiro. Por exemplo, eu acho que com a emendas impositiva, a esquerda deveria propor, após a eleição de 2026, se nós não tivermos maioria absoluta, que não vai ter na Câmara, nem muito menos maioria constitucional, que é 3/5, a gente devia propor um plebiscito para que a população seja consultada se aceita emendas impositivas com execução obrigatória. Porque não é emenda individual, é emenda individual com execução obrigatória. Claro. Olha, no presidencialismo, quem é que sanciona a lei? É o presidente da República. Quem é que derruba o veto? O Congresso. É o sistema de freios e contrafreios. No caso da emenda impositiva, eles ultrapassam esse ritual. Claro. Então, isso se chama crise permanente. E essa crise vai para o Poder Judiciário. Como o Poder Judiciário criminalizou a política, e eles produziram os monstrinhos, e os monstrinhos viraram monstrões, porque a criminalização da política, Nádia, começou com o Supremo no caso da crise de 2013, do voto contra não reconhecer a eleição da Dilma, e o mensalão. Só que o Supremo andou na onda da mídia, na onda dos partidos liberais e abriu vácuo para a extrema-direita. Só que a extrema-direita, a natureza dela é não ter controle. E aí ela passou a não temer o controle do judiciário. E aí tem uma crise com o judiciário. Agora, Nádia, por dentro, queria entender um pouco qual é o melhor cálculo, né? Como os partidos pensam isso. Porque esse ano nós elegemos 2 senadores por estados, né? Portanto, teremos 54 senadores que se somarão aos 27 que lá estão remanescentes da eleição de 2018. O que é a melhor estratégia? Qual é a melhor estratégia? Ter 2 bons puxadores de voto, focar em um. Qual é o melhor cálculo? Porque pode acontecer, todos nós lembramos do que foi 2018, o Suplicy era bola cantada, né? E acabou na última hora, todo mundo achando que o Suplicy estava eleito, deixou de votar no Suplicy para tentar levar 2 candidatos progressistas e não entrou nenhum dos 2. Entrou a Mara Gabrilli e o José Serra em 2018. Qual é o melhor cálculo que se faz por dentro do partido? Eu acho que tem que examinar cada caso, de cada estado, né? Não vejo assim que tenha uma única fórmula. É preciso examinar o quadro político com muito realismo e buscando uma vitória. Nós pensamos que nós temos que buscar uma vitória
de preferência com 2 candidaturas ou com 2 senadores ou senadoras eleitos, claramente do campo, um campo democrático, um campo progressista. Né? Se isso se mostrar difícil, né, ou inviável, ou se nós tivermos um nome que tem condições de fazer essa disputa, um único nome, né, aí eu acho que é válido que se faça uma aliança com alguma outra candidatura, né, que seja pelo menos de um campo do centro, né, que a gente possa contar com uma presença no Senado, pelo menos de senadores ou senadoras que sejam permeáveis, sensíveis à pressão política, à pressão popular, que tenham vejam como importante prestar contas, né, à população e ao eleitorado daquilo que eles, do comportamento e dos votos que eles dão no Senado, porque essa turma da extrema-direita, você não tem a menor caráter, não se preocupa com isso, né? Então, acho que aí sim você pode fazer. E tem também os entendimentos que a gente faz com o governador, né? Com quem encabeça a chapa para governador ou governadora, né? Que, por vezes, nessa aliança, há indicação por parte deles de pelo menos um candidato ao Senado. E quando a gente compõe, no caso, nós da Federação Brasil da Esperança, a gente pode, às vezes, indicar um e esse outro campo indica outro. Então, eu acho que cada caso é um caso. E, às vezes, é melhor a gente apresentar os 2 candidatos. Né? Em regra geral, quando tem 2 vagas, você joga as 2 vagas. Porque se você joga numa só, a extrema-direita descarrega num deles e toma uma vaga. Em geral, e pode isso comprometer aquela escolha prioritária. É que às vezes você... Às vezes o aliado, gostaria que você... Deixa só pra gente... Não, é que às vezes a aliança que você está estabelecendo, ela necessita que você faça uma dupla, né? Uma dupla forte, que não necessariamente é uma dupla, o que eu estou querendo dizer assim, uma dupla só de um determinado partido. Certo. Né? Ou eu estou falando a partir da experiência da Federação Brasil da Esperança, os 2 da Federação. Neste caso, sim, 2 fortes dentro de um campo, do campo que a gente vai apoiar. Claro. Do governador, dos senadores, certo? Então é isso que eu estou dizendo. Quer tem dizer, que fazer sentido a conta tem que fazer na sentido chapa a conta. majoritária. Outra fazer coisa sentido. que ele tem que ter cuidado é que o governador, muitas vezes, ele quer um só candidato, porque ele faz aliança à direita com a outra vaga do Senado. Sim, isso é outra coisa. Isso é outra coisa, isso é outra coisa. O Eduardo, O que o Paes fez? O Paes Eduardo aceita a Bené. São 2 vagas. Porque ele quer fazer uma aliança com a direita, que está em crise no Rio de Janeiro, e bota uma vaga do Senado. Isso é um erro. Na medida em que a aliança, a Esperança, tem 2 nomes fortes, que é a Bené e o Miro Teixeira. Se você bota os 2, um leva voto para o outro. Porque, veja bem, a eleição, você tem que fazer eleição casada. Claro. A eleição casada facilita você arrebanhar voto para uma chapa, que eu acho que é melhor. Você pega o caso, por exemplo, aqui de São Paulo. Só para quem está em casa, o Eduardo Paes, por enquanto, mantém na chapa dele a Benedita, e ele quer que o outro candidato seja o Pedro Paulo. Que foi seu vice, depois foi seu secretário também, aliado Agora, do Eduardo Paes. Aí fica desbalanceado. Pedro Paulo, que é do PSD. Que é o PSD, aí fica desbalanceado. Por exemplo, eu acho que a frente deveria propor o Miro Teixeira. Porque você tem 2 candidatos progressistas que facilitam a eleição da Bené. Porque se ela sai sozinha, eles descarregam no Pedro Paulo aí faz uma aliança com a direita descarrega no outro nome, aí ferrou. Esse é um problema. Esse problema vai acontecer no Ceará, com um governador que quer lançar 2 candidatos ao Senado, vamos dizer assim, do MDB e do PSB. Esse é um problema. Eu acho que a gente devia priorizar a aliança de 2 nomes. Porque é o seguinte, é possível a gente evitar que a direita tenha a maioria absoluta no Senado. Eu acho que é possível. Certo. O que é a maioria absoluta? 42. 41 mais 42. É possível evitar a maioria absoluta. Eu acho que é possível evitar a maioria de 3/5 na Câmara. A gente eleger 171. Mas a esquerda esvaziou, trouxe nomes fortes. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas a esquerda trouxe nomes fortes para disputar o Senado, que, por exemplo, Gleisi Hoffmann, se perde no Paraná, tá liderando. Estou usando aqui um caso hipotético para não dizerem que lidera a corrida no Senado no Paraná. Mas se perdeu uma deputada que era puxadora de voto
e fica sem uma cadeira no Mas Senado. como ela é candidata ao Senado, ela pode puxar na legenda, na Aliança da Esperança, os outros nomes. Isso é possível fazer. Agora, qual é o problema central que, no meu modo de entender, facilita a esquerda? É lançar a chapa do programa, a chapa do time, a chapa do Lula, a chapa do governador. Porque se você dispersa a eleição, você perde voto. O caso do Suplicy aqui em São Paulo foi, claro, em 2018. Ele estava com a eleição garantida e... Dispersou. Dispersou Pelo discurso do Jagão. O caso do aquele candidato do PCdoB, que foi candidato ao Senado com a Marta. O Netinho. O Netinho. Os dois estavam em primeiro lugar. Como o PT priorizou a Marta, que ela exigiu, entrou a Luísa Nunes e não o Netinho. Exato. Então, mas é isso que eu estou dizendo. Então, o fato de ter os dois candidatos de uma chapa não é garantia de que a gente, que ao fim e ao cabo, se eleja os dois. Então, depende dos dois nomes, depende da circunstância. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. Vamos pegar, por exemplo, São Paulo. Né? São Paulo, nós temos aqui duas ministras. Simone Tebet, candidata pelo PSB, e Marina Silva, candidata pela Rede. O candidato governador do PT, né, Fernando Haddad. As pesquisas mostram, a última pesquisa, a penúltima, do Real Time Big Data, mostra a Marina Silva, mostra, a penúltima é da Paraná Pesquisa, mostra a Marina Silva liderando com 35% das intenções de voto, seguida pela Simone Tebet, que tem 32%. Então, estamos falando aqui de uma situação confortável em que o campo à esquerda sairia absolutamente satisfeito, conseguindo 2 vagas, onde a extrema-direita está jogando muita força, né? Derrite. Não apenas o 3 candidatos, né? O ex-ministro Ricardo Salles, o Derrite, secretário de Segurança Pública do Tarcísio de Freitas e amigo pessoal do Eduardo Bolsonaro, e o André do Prado, presidente da Alesp, apadrinhado politicamente pelo Eduardo. Então, só que aí, o que acontece? 4 dias depois vem uma nova pesquisa aí do Real Time Big Data que coloca o Guilherme Derrite em primeiro, com 17%, Simone Tebet com 16%, Marina Silva com 14% e Ricardo Salles com 12%. Portanto, o Derrite sai de terceiro para primeiro. Nessa última pesquisa da semana passada. Tudo está sendo jogado ainda, Genuíno. Aqui é papo de boteco. Mas... pesquisa no Brasil tem a validade de um iogurte. A diferença é 70 fora da geladeira. Vamos apostar. Como não saiu nenhuma, ainda está na validade dessa aqui. Esse cenário se configurando, vocês dois estando à frente, não é o caso de falar para uma das duas, olha, gente... Vamos jogar força em uma candidatura, senão a gente perde as duas? Seria um erro. Seria um erro grave. Tem que lançar as duas para valer, porque eles podem lançar um nome, se concentra no nome, o Derrite ou o Salles, e aí tira uma vaga. É muito melhor lançar as duas. E pode tirar a segunda vaga, no caso da Marina, que está em primeiro lugar, ou a Simone. Quando você tem 2 nomes fortes, concentra nos 2. Certo. A não ser que você tenha um nome muito fraquinho, que não decola. Tudo bem, mas com 2 assim... eu acho que tem que fechar o tempo. Fechar o tempo. Você também acha? Eu acho que a gente deve lançar 2 nomes, né? Você sabe que também o Márcio França também pleiteava uma candidatura ao Senado, mas essa formação de 3 é um desastre, nós não podemos entrar. Então nós temos que entrar com 2, eu acho que as duas estão em melhores condições, né, para se lançar ao Senado, a Simone e a Marina, acho que a gente devia ir com as duas, e deixa que eles saiam com 3, com 4, porque aí divide realmente. Eu vou sugerir a você, divide mesmo. Como você tem poder, porque você preside um partido que está na federação, olha bem, sugere ao Márcio que ele podia ser candidato a governador para ter espaço nos debates no horário eleitoral e no programa de televisão apoiando o Lula. Pois bem, isso é o que está sendo cogitado agora. É a melhor coisa. Não sei se o Márcio concorda, né? Se ele está animado. Eu acho que anima mais o Márcio ser candidato a vice do que ser candidato a governador. Agora, essa questão, essa matemática do Márcio França, ela é complexa. E tá no jogo aqui de São Paulo, o que vai ser feito com relação ao ex-ministro. Ele precisa ter um lugar, né? Claro. Agora, isso que vocês falaram é fundamental, porque a direita tá jogando com 3, né? Ela tá jogando com 3. Então vem Ricardo Sá, e essa é a briga que dividiu a direita, porque o que eles queriam? A família Bolsonaro, que tá com essa ideia monárquica, né? Então eles querem indicar os 2, e os 2 deles seriam Derrite e André do Prado. O Ricardo Salles falou, olha, eu tô na fila há muito tempo,
sou filiado a essa ideia há muito tempo, engoli muito sapo, eu quero agora... E o Mas Ricardo ninguém Salles sabe, não se sabe se eles vão até o final, né? Tem que dizer que o Ricardo Salles que passou. A boiada não vai passar. Precisa ver. Porque eles já tiraram 2 candidatos a governador, né? Que isso é manobra orquestrada pelo Tarcísio, né? Quer dizer, para tentar ganhar, né? Tentar uma tentativa de primeiro turno. Então, não sei se eles sentirem ameaça para o Senado, uma ameaça real, porque eu acho que uma chapa nossa é uma chapa muito forte, né? Então, tudo pode acontecer, mas seria ótimo que eles tivessem os três candidatos ao Senado. Porque, olha, olhando a pesquisa aqui, o Ricardo Salles, ele tem 12%. Se ele perde esses 12%, automaticamente, isso vai ser diluído entre as outras 2 candidaturas. Olha, quando você tem uma eleição disputada na base de chapa, quanto mais você fortalecer a chapa e o conjunto, mais... Vamos pegar o exemplo de São Paulo. A eleição de 74, que o MDB puxou aquela votação enorme. Quem foram os 2 candidatos a senador aqui? O Montoro e o Wessel. E eles foram eleitos os 2. É verdade. Claro. Não foi o Cavalho Pinto, que era histórico de São Paulo, ex-governador. Então, quando você tem uma eleição muito disputada, e essa vai ser uma eleição muito disputada, a recomendação é: joga no time, joga na confrontação política, joga no coletivo para rachar. É o único jeito. Porque se você começar a pulverizar, aí você vai dar mais para os caras fazerem aliança. Por exemplo, o candidato a deputado de um partido desses aí, da nossa aliança. Eu vou fazer material com o Salles, vou fazer material com o Derrite. Porque tem os interesses locais. Se você pulveriza, ferrou. É errado isso aí. Claro. Fecha o tempo, baixa a disciplina, vamos para cima, porque a eleição é assim. Não dá para brincar com nitidez, né? Tem que ter nitidez. Nitidez de programa. De agora, eu vou na outra ponta dessa corda. Quero ver com vocês o seguinte. As pesquisas mostram que nesse momento, no Amapá, nós vivemos uma situação um pouco sui generis no Amapá. Tem 2 senadores que vão tentar a reeleição. Senador Lucas Barreto, do PSD, e o senador Randolfo Rodrigues, do PT. Só que existe uma figura absolutamente popular, um sujeito que eu ainda quero decifrar na minha trajetória de jornalista que cobre política, que é o Dr. Furlan, prefeito reeleito em Macapá com 85% dos votos em 2024, e agora aparece com quase 70% das intenções de votos para governador do Amapá. O Dr. Furlan lançou a esposa, Raíssa Furlan, para o Senado, e ela está com 61%, gente. 61% das intenções de votos nas 2 pesquisas. E ela quase se elegeu na última. Quase se elegeu. Ela ficou, 1.000 e poucos votos de se eleger. Bem pouquinho. Então, Raíssa Furlan lidera. Um dos 2 senadores ficará fora, não se reelegerá nesse cenário. Ela tem 61%. Em segundo está o Lucas Barreto com 36%. E em terceiro, o Randolfo com 31%. Nesse caso, sendo o Randolfo uma figura nacional, líder do governo no Senado, nesse caso, perder o Randolfo Rodrigues não é um prejuízo? Não é mais interessante ter o Randolfo Rodrigues disputando outro cargo, por exemplo, tentando deputado federal levar outros deputados, ou eu tô na contramão aqui da história? Ou ele tem que fazer o embate ali mesmo? Você tá correto. Obrigado. Rapaz, eleição é em nome de projeto. Qual é o projeto principal nosso? Reeleger o Lula. Qual é o outro projeto? Fazer bancada forte na Câmara e no Senado. O Randolfo pode puxar a fila de candidatos a deputado federal. Agora, ele vai correr o risco de ficar sem mandato? Na crise que nós estamos vivendo, ficar sem mandato é um problema. Vamos deixar claro, ficar sem mandato é um problema. Nós não podemos ficar sem mandato. Então, eu acho que ele devia avaliar bem e ser candidato a deputado federal, puxando a lista de deputados federais e deputados. Eu fiquei pensando nisso, Nádia. Imagina se ele consegue trazer 3 deputados com ele, porque é uma figura como o Randolph, no estado dele, popular, votação histórica, o senador mais votado da história do Amapá. Se ele consegue, numa lista, trazer 3 deputados federais com ele. Nós, lá no Amapá, a gente tem já possibilidade, a conta é de a gente, pelo menos, eleger 2 deputados federais, já, com a chapa que tem, certo, né?
Mas é claro que tem potencial para eleger 3, e no caso com uma figura como o Randolph, até mais, né? Quer dizer, nós temos potencial lá no Amapá para isso. Agora, essa questão de a oportunidade de se manter na candidatura ao Senado ou se deslocar para deputado federal é um exame que deve ser feito pelos candidatos, pelos partidos, porque circunstância de disputar o Senado, que é uma eleição majoritária, ela não se aplica automaticamente a cada 8 anos, né? Às vezes tem circunstâncias que favorecem que você seja eleito ao Senado naquele momento, mas 8 anos depois, nem sempre isso está presente, né? Então, às vezes, é o caso, sim, de fazer uma alteração. Né? Eu acho que isso aconteceu com a Glaze, né? Certo. Eu acho que ela fez o movimento certo na hora certa, né? Nós tivemos um caso semelhante no Amazonas, quando a Vanessa Graziotin era senadora do PCdoB. Teve uma eleição, na eleição seguinte, hoje a gente ainda discute se não era o caso de ela ter disputado como deputada federal e não concorrido novamente ao Senado, que a circunstância mudou demais, era muito mais difícil naquela circunstância. Então, às vezes não acumula, depois de 8 anos, não acumulou a mesma aliança política, o mesmo quadro político que favorece, porque é uma eleição majoritária. Então, não sei o caso do Amapá, é claro que a melhor pessoa para examinar isso é o próprio Randolph, né? Mas não é uma coisa fora de cogitação. Mas ele tá ali, e eu acho que tira uma disputando, né? Não tá perdido. A campanha ainda vai rolar. Eu acho que tira uma vantagem. Ele sai um pouco das asas do Alcolumbre. Isso faz bem pra ele. Pode ser. Mas é que eu fico, por exemplo, Vanessa Graziotin faz muita falta no Congresso. Faz. Um quadro como o Randolph, eu sei que tem gente que ama o Randolph, tem gente que não gosta do Randolph, eu sei que ele provoca amores e raivas por aí, mas é um quadro importante, aguerrido. Lógico, para nós é muito importante. Exato, é um mandato aguerrido, brigador. Sem dúvida. O Randolph, perdê-lo na política nacional, perdê-lo no Congresso Nacional, não é uma notícia boa, é uma notícia muito ruim, independente de que a qual ideia você esteja afiliado sobre o Randolph Rodrigues. Então eu fico pensando que a Vanessa tem planos de voltar esse ano? Nesse ano não. Nesse ano não. Porque ela está na OTCA, né? Então é um mandato que ela tem lá, então... E aí tem que cumprir um mandato. Então, é um nome... Eu me recordo do mandato da Vanessa Graziotin, era extremamente aguerrida, era um mandato presente, estava em todos os debates, estava no plenário, era aqueles 10% que sempre falam. Acho que... Enfim, vou aqui fazer um breve intervalo. Nós temos comentários, vou ler aqui. O Carlos Silva diz que Santa Teresa, no Rio de Janeiro, está presente. A Marina, é MS Marina, diz que 2 convidados extremamente inteligentes, com muito a acrescentar. Nádia tem todos os nomes na ponta da língua. Um abraço, Marina. Um abraço, Carlos. É isso, gente. Se você acompanha os produtos do Brasil de Fato, se você acompanha o noticiário, os produtos produzidos aqui pelo Brasil de Fato, não deixe de apoiar aqui o jornalismo do Brasil de Fato, @brasildefato.com.br. Contribuir com a comunicação popular é também um ato político. E só deixar aqui registrado, no final do programa tem uma notícia para dar a todos, mas aguarda aí que até o final do programa a gente fala sobre isso, voltando com Nádia Campeão e com José Genuíno. Eu tenho uma questão que esse ano, nessa conta que nós fizemos, tem os 41 senadores que a direita pode eleger, entre eles a gente. Há ali muito MDB e PSD que devem ser. PSD, talvez, se os números... Agora, lembrando sempre, né, estamos em 23 de junho, a eleição é dia 6 de outubro, então tem muita água para correr embaixo dessa ponte ainda, mas o PSD pode sair como partido com mais senadores eleitos no Brasil, para a alegria de Gilberto Kassab. Vocês, em algumas regiões, negociariam com o Kassab, negociariam com o MDB, para abrir mão de determinadas candidaturas, para formar uma aliança com alguém mais próximo do centro, para viabilizar que esse candidato ganhe e não alguém da extrema-direita?
Olha, eu acho que tem alguns estados que Paraná, por candidatos exemplo, do né? PSD Paraná, por exemplo. já são próximos ao governo do presidente Lula. É o Álvaro caso do... Dias, no Paraná, seria um nome desse? Não, o Fávaro. Isso aí? Extrema-direita, Álvaro Dias, rapaz. não. Mas Bolsonarista, é que lá- moralista, sai de baixo. É que lá é Álvaro Dias, Felipe Barros ou Deltan Dallagnol. Lá eu acho que a Os Gleisi três está em não valem dificuldade. nada. Nós vamos ter que buscar Os três ele não já. vale nada, viu? Hã? Os três não valem Os três nada. não valem nada, mas aí faz uma aliança, tenta construir Ali é uma difícil, ali é difícil. Olha, Mas aliança, do PSD, o que eu traria Aham. como exemplo é a candidatura do Fávaro Certo. no Mato Grosso, No Mato Grosso. que já foi ministro da Agricultura. Então, ali é uma coisa importante, né? Uhum. Nós temos ali um interesse em apoiar a candidatura do Fávaro e uma outra indicação ali da nossa frente da federação, né? Ou também do PSB. Lá também tem a candidatura do Pedro Táxi pelo PSB, né? Uhum. Que está pleiteando também um apoio da federação. Isso está em discussão. Mas o Fávaro seria um candidato. O Altir Peruso do PT tá fora, então. Aonde? No Senado. Mato Grosso? É. Eu creio que sim. Tá. Né? Uhum. Mas isso ainda até a convenção Claro. tem um amadurecimento, Uhum. né? A própria federação está debatendo isso também. Mas estou dando como exemplo. Uhum. O Fávaro é uma pessoa que já tomou uma posição durante esses 4 anos. Então, acho que tem esses casos. Mas tem estados em que a disputa é em torno de uma figura principal. Acho que o caso do Paraná é esse, né? Eleição da Gleisi. Mas nós temos que apresentar uma outra pessoa na chapa, porque dificilmente tem como... Essa composição com outros não é fácil. O eleitorado vai fazer alguma. Claro. Né? Ou vai votar só na Gleisi, ou vai votar só na Gleisi, que já aproveitar bem. Para fazer essa aliança ao centro, eu sugiro 2 pontos. Pronto, a gente faz aliança. 2 pontos. Ponto 1, não faz chantagem ao presidente da República. Ponto 2, acaba com essa história de impeachment de presidente do Supremo. Com esses 2 pontos eu apoio. Mas aí depende, bom programa, né? Talvez, muito provavelmente com o primeiro ponto, Alcolumbre e Hugo Mota lá atrás para ganhar a eleição à presidência da casa concordaram também, né? Mas bota isso publicamente. Claro. Publicamente. Porque você pode falar, eu defendo uma aliança estratégica e uma aliança eleitoral. A aliança eleitoral é por momento. Uhum. Você pode fazer uma aliança eleitoral com um candidato de centro, desde que explicite, não vai botar pauta-bomba, não bote chantagem ao presidente da República e não bote essa história de desestabilizar o Supremo. Porque você discute publicamente, politicamente. Claro. Você faz a disputa política do conteúdo daquele apoio. São compromissos assim, básicos, né? Uhum. Porque fora isso, tudo pode acontecer, né? Você está jogando uma aventura. O Fávaro topa um negócio desse? Ah, claro. Por exemplo, se aquele senador da Bahia, se fosse candidato, topava o negócio Otto Alencar desse. O Otto Alencar também. Claro. Sim. O irmão do Ciro, lá em Cid também. toparia. Claro. É esse tipo de aliança que você pode fazer. Claro. É só uma correção e uma contextualização. A correção da minha parte, eu disse em algum momento aqui que a Gleisi liderava a corrida eleitoral para o Senado no Paraná, não lidera. A Gleisi enfrenta uma situação muito complicada no Paraná, ali entre 3 candidatos de direita, o Álvaro Dias, o Deltan Dallagnol do Novo, o Álvaro Dias do MDB e o Felipe Barros. Você do quer uma PL. situação delicada aí? E ela entra nessa conta, rapidinho, Genuíno, ela entra nessa conta, na mesma conta do Randolfo Rodrigues, né? É um quadro importantíssimo que pode ficar fora do Congresso. Mas se o Lula se elege... Fatalmente, se o Lula se elege, ela é ministra. Ela vai ser ministra. Claro. Agora, tem uma situação complicada no Rio Grande do Sul. Você tem 2 nomes que estão em primeiro lugar, que é a Manuela e o Pimenta. Isso. Eu acho que vai ser uma disputa interessantíssima. Mas tem que fazer campanha para os 2. Se o PT ou o PSOL começar com essa história de priorizar isso pode ser uma faca de 2 gumes. Claro, até porque você tem, disputando, tem o Marcel Van Hatten ali, que é um... Fascismo. Exato, é um fascista filiado ao bolsonarismo na primeira fileira ali, né? Fascismo de 4 costados. E só a contextualização, a Nádia nos trouxe o exemplo aqui do Carlos Fávaro, fui buscar aqui a pesquisa.
tá difícil também a situação dele. Talvez a ideia de jogar força na candidatura do Fávaro seja... Porque o Pedro Táxi tem 6% das intenções de voto, de acordo com a Real Time Big Data da semana passada. O Mauro Mendes, do União Brasil, ex-governador do Mato Grosso, lidera com 29%. E a Janaína Riva, do MDB, ex-deputada, 24% das intenções de voto. E o Carlos Fávaro tem 15%. Então, talvez essa ideia de jogar força, admitir a candidatura do Carlos Fávaro e, eventualmente, puxá-lo para as agendas majoritárias, nesse caso aí, vale a pena priorizar o Carlos Fávaro. O Carlos Fávaro. Exatamente. Para ver se ele tira um desses dois da corrida. Exatamente, Tem, por exemplo, Santa Catarina, eu estava dando uma olhada nos números, a situação do Décio Lima é complicadíssima. É ex-prefeito de Blumenau por 2 oportunidades, né? Ex-deputado federal. Você tem o Espiridião Amin na frente, 48%. Carlos Bolsonaro com 37%. Caroline de Tone com 34% e o Décio aparece com 18%. É outro desses casos, não? Mas dá para centrar a campanha nele, porque o voto da direita está dividido entre os 3. Não vai ampliar o voto da direita. Já o Décio pode ampliar. Aí você tem que examinar caso a caso. Tá. Eu queria... Se vocês dois pudessem apostar, qual é o... 2018 nós tivemos uma eleição marcada por perfis... Entre aspas aqui, eu odeio esse nome, outsiders da política. Que não, de outsider da política... Aventureiros da política. É isso, eles não têm absolutamente nada de outsiders da política. Mas esses ditos outsiders, pelo menos que discursavam como tal, eles se saíram bem nas urnas. Romário, Cleitinho... Vocês apostam num perfil que deve sair das urnas esse ano? Eu acho que ainda pode surgir. Por quê? Porque a criminalização da política e o enfraquecimento dos partidos e botar todo mundo na vala comum facilita esses aventureiros de ocasião. Isso aconteceu com esse astronauta. O que é esse astronauta? Ninguém sabe. 0 à esquerda. Ninguém Até sabe. como astronauta é um 0 à esquerda. Não, ninguém sabe. Como membro da aeronáutica, um 0 à direita. Não dá. Agora, se você não constrói uma recuperação da política de projeto, de causas, dificulta muito você cair na mão desses aventureiros de ocasião. É o senador Marcos Ponte que o José Janine. Eu acho que pode surgir, mas acho que será um fenômeno menor do que de 4 anos atrás. Porque 4 anos atrás, e antes também, veio muito junto com a candidatura do Bolsonaro. Né? Quer dizer, que também representava uma coisa desse tipo, né? Pelo lado da extrema-direita, uma coisa chamada disruptiva. Quer dizer, quem é esse cara? Quando ele disputou com o Fernando Haddad, foi muito em cima da circunstância da facada, né? Sim. Quer dizer, aquilo ali mudou o rumo da disputa eleitoral. E depois, então, foi um susto, né? Entrou muita gente no susto e 4 anos depois, eles tinham 4 anos plantado todo esse trabalho da antipolítica, né, do questionamento dessas candidaturas desse tipo Pablo Marçal, tipo esses todos que estão aí, né? Então, aquilo foi surpreendente. Nomes que ninguém conhecia se elegeram, deputado federal, senadores e tal. Acontece que agora, essa turma toda está lá no Senado, né, está na Câmara e se preparou para continuar lá, tá certo? Quer dizer, estão candidatos à reeleição. E mesmo o PL e a família Bolsonaro cuidou de botar cada um, né, preparar bem quem seriam esses candidatos. Então, nesse sentido, acho que fechou um pouco o espaço para outros muito novos, né? O jogo está mais já combinado, né? Entre os que já são senadores, os que já são deputados e outros já que se comprometeram com a família Bolsonaro ou que o próprio Jair Bolsonaro disse, esse aqui em tal lugar, entendeu? Bota o Carlos Bolsonaro em Santa Catarina e tira o resto. Então, não dá para aparecer nenhum aventureiro, outro aventureiro, que já basta eles, né? Outro aventureiro. Então, acho que é um fenômeno, talvez, que vai ficar um pouco menor do que das outras vezes, mas que pode surgir, claro que pode surgir. Claro. Eu perguntei a vocês, e estendendo o assunto, das alianças. O Lula tem se preocupado com esse 2027, com a questão da governabilidade. Um caso é a Paraíba, né? O ex-governador João Azevedo lidera de braçada todas as pesquisas. João Azevedo do PSB é o candidato favorito, depois de 2 mandatos à frente do governo da Paraíba.
E havia um impasse sobre a escolha do... Ele é apoiado pelo Lula, o Lula não abre mão da aliança com João Azevedo, ela é histórica, né? Na Paraíba havia um impasse sobre quem seria o segundo nome. O Hugo Mota tentou de todas as formas emplacar que o candidato do Lula fosse seu pai, ex-prefeito de Patos, Nabor Vanderlei, que é candidato pelos republicanos. Perdeu. O Lula manifestou publicamente seu apoio ao veneziano, senador veneziano, né, do MDB, que votou com o governo em absolutamente todas as matérias. É uma postura democrática. É uma postura... Eu queria te ouvir sobre isso, Genuíno. O veneziano tem uma postura democrática, mostrou isso no Senado, nunca vacilou. E é uma resposta ao Hugo Mota também, né? E eu acho que também não dá para a gente colocar todas as nossas fichas em certas lideranças como o presidente da Câmara. Não dá. Não dá. Como Alcolumbre, não dá. Porque não é uma aliança que tenha permanência, é uma aliança ocasional. Se não tivesse outra alternativa, tudo bem. Mas tendo, eu acho que a gente devia priorizar, mesmo quando faz aliança com o centro, priorizar aqueles comportamentos mais coerentes, mais firmes. Tá. Você concorda, Nádia? Eu acho que no caso concreto da Paraíba, essa é a melhor chapa, realmente é do João Azevedo e do senador veneziano, né? Eu acho que tem outras maneiras desse entendimento que o presidente Lula tenha com o Hugo Mota. Eu acho que não necessariamente precisava ser um apoio à candidatura do pai dele, porque tem as circunstâncias. Ou seja, o veneziano realmente teve esse comportamento. Então não faz sentido agora, né, desconhecer isso. Acho que a melhor posição a ser adotada é essa mesmo. Acho que está certo. Pega outro caso, por exemplo, Alagoas. Eu acho que não tem a menor dúvida que a gente tem que apoiar o Renan. Claro. Porque o Renan demonstrou uma linha de conduta liberal democrática. É isso. Muitas vezes mais acirrada do que alguns petistas, viu? Exatamente. Genuíno? Principalmente o líder do governo. Claro. Que eu acho que ele devia estar fora da liderança do governo há muito tempo. Tá certo. Tá defendendo a saída do Jacques Wagner da liderança. Entregar o cargo e se defender na rua e na justiça. Tá certo. Um alerta aqui, uma campanha que eu acho, uma corrida eleitoral aqui que eu acho que tem que ficar no nosso radar, que pode ser interessante, é a de Pernambuco, né? Marília Reis lidera com tranquilidade pelo PDT, com 26% das intenções de voto, Real Time Big Data do dia 18, portanto, 5 dias atrás. Em segundo, Humberto Costa, mas já empatado tecnicamente com Mendonça Filho, do PL, ambos perseguidos pelo Túlio Gadelha, que tem 13%, que está no PSD agora, né? É uma corrida para ficar de olho, até porque para governador, o PT faz... O Lula faz barba, cabelo e bigode, como se diz lá em Pernambuco, né? Agora, tem um risco aí da subida do Mendonça, né? Além da subida do Mendonça, tem um risco da disputa da Raquel com o João Campos. Mas aí vai privilegiar quem no Senado ali, Genuíno? Vai privilegiar quem? Eu acho que a gente devia privilegiar a Marília e Humberto Costa. Exato, né? Claro. Não tem... E são os dois. A gente tem que escolher os dois e bater o martelo. Olha, é time. Entra naquilo que a Nádia falou, de abrir uma terceira, que é o Túlio Gadelha. O Túlio Gadelha tem 13%. Tira os 13% do Túlio Gadelha, fatalmente Humberto Costa e Marília Reis entrariam com tranquilidade. Claro. Eu acho que ele arriscou, né? O Túlio arriscou, porque a candidatura do Humberto e da Marília, os dois juntos, essa chapa é muito forte, eu acho. Acho que ao lado do João, a chapa em Pernambuco é uma chapa bem situada. Então ele tem uma condição de eleger os dois, eu acho. A Marília e o Humberto Costa. Então eu acho que o Túlio entrou numa... Agora, isso aí tudo, essas pesquisas, né, para o Senado, ainda vai acontecer muita coisa, né? Muita coisa, porque é isso, o eleitor tem que escolher dois, vai prestar atenção, aí que depois da Copa é que as coisas vão começar. Então hoje ele presta atenção na presidência, né? E olhe lá, talvez o governador, nem governador sabe, todo mundo sabe quem que está disputando, que diria senadores, muitos nomes. Então ainda tem muita coisa para acontecer nesse jogo do Senado. Tem um problema nessa eleição que a esquerda tem que ficar muito atenta. A criminalização da política e o ataque aos partidos de esquerda produziu um personalismo exacerbado. O espetáculo, tudo é espetáculo. É o personalismo das redes, dos canais, né? Dessa coisa toda, do Instagram, etc. E tal. Nós temos que nos livrar disso. Tem que ter comando político, orientação política, a chapa é essa, porque se a gente dispersa com esse personalismo espetacular,
cada pessoa é uma instituição, isso não dá certo. O sistema neoliberal é centralizado. Olha o Trump, olha as Big Techs, olha as Forças Armadas dos Estados Unidos. É tudo centralizado. E quando a esquerda resolve pousar de personalismo, ela se ferra. Tá certo. Considerações finais, gente, estamos caminhando aqui para o fim. Eu só queria, rapidamente, né? Queria escutá-los. Há uma preocupação do presidente Lula, do entorno da pré-candidatura do Lula à reeleição, com relação à governabilidade do ano que vem. Desses grandes nomes terem ido para o Senado e que na Câmara, onde o jogo está sendo mais difícil, que haja uma dificuldade, que a direita e o centrão acabe tomando conta e que eleja ainda mais do que já elegeu e que o campo progressista perca ainda mais o controle ali, né? Perca mais base do que já tem. Vocês também estão preocupados com isso? E já as considerações finais, por favor. Olha, eu acho que a nossa primeira preocupação é vencer a eleição presidencial, né? A situação internacional, a ingerência, né, do Trump nessas eleições aqui da América Latina está evidente, né? E nós temos que nos preocupar porque a eleição do presidente da República aqui é decisiva para nós e para a América Latina e para o mundo. Então aqui é a principal disputa. Nunca, né? Tanto para a América Latina, mesmo, né, que no Congresso a gente sabe que podemos melhorar a nossa presença, mas não vai ser uma mudança radical. Não tem o que a gente possa fazer no momento para mudar, alterar significativamente a correlação de força no Congresso. Vamos avançar, tudo isso que a gente discutiu aqui é válido, mas vai ter um limite. Nós vamos ainda lidar com isso. Uma extrema-direita presente, um centrão ainda querendo atuar, mas a eleição do Lula é o que vai dar o tom, né, da luta política do ano que vem. E acho que tem um ingrediente que nós vamos ter que tratar com ele, que é o povo, claro, né? Que é a luta política, que é o que mostrou nessa luta contra a escala 6x1, que quando entra a opinião popular da sociedade mobilizada, ela consegue influenciar o Congresso. Então essa história que o Genuíno falou aqui, plebiscitos, chamar mais a população para participar, é uma forma que a gente tem para interferir no Congresso, né? Então eu acho que nós vamos ter que usar mais isso, vamos ter que ser mais criativos para enfrentar uma correlação de força desfavorável. 1 minuto, comandante. 1 minuto é para dizer o seguinte: governabilidade só dentro das instituições, do jeito que elas estão, rebaixa o discurso da esquerda. A esquerda tem que ter uma governabilidade tensionada, um pé nas instituições e um pé na sociedade. Tem que defender pautas que, mesmo que a gente seja derrotado, facilita a disputa política com a sociedade. Nós não somos filhos desse sistema barra pesada. Nós nascemos de fora, Nádia, e nós não podemos ser herdeiros desse sistema. Nós temos que mudar esse sistema com algumas reformas estratégicas. Isso tem a ver com a governabilidade. Eu acho que a governabilidade que o Lula iniciou 3 foi equivocada. Eu prefiro a governabilidade da crise do IOF. Tá certo. E da tarifa. Tá certo. Então, vamos caminhando aqui para o final do 3x4. Antes eu queria dar uma triste notícia para quem nos assiste, para quem já há algum tempo acompanha o 3x4, nos ajudou a construir esse podcast, esse espaço aqui de debate, onde recebemos opiniões riquíssimas, valorosas, com pessoas da gramatura de Nádia e Genuíno. Hoje é a última edição do 3x4, o programa, o podcast 3x4 deixa de ir ao ar a partir de hoje. O Brasil, de fato, enfrenta desafios financeiros que estão colocados para a nossa realidade aqui, e por conta disso, o 3x4 deixará de ir ao ar. Nós reapareceremos em edições especiais, como a cobertura dos debates presidenciais e nos dias de apuração. Então, fica aqui meu agradecimento a todos que participaram, dividiram a bancada aqui conosco nesses quase 5 anos de 3x4. Meu agradecimento a quem nos acompanha, a quem há muito tempo constrói esse programa conosco, que é você que está em casa aí escutando ou assistindo. E é isso. Você continua acompanhando, obviamente, a cobertura da eleição no site do Brasil de Fato e nos demais produtos. Mas o 3x4 fica por aqui. Agradeço a parceria nesses anos e seguimos.
Não, ainda não chegamos onde queremos. Mas quem está do seu lado com